Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor disse a Tomé: porque me viste crestes? De agora em diante, bem-aventurados que não viram, mas creem, obras maiores farão. Farão as mesmas obras maiores, porque ele foi ao Pai aquele que nos ensina quando seu Espírito viesse. Convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não me vereis mais aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos. E ninguém pode endireitar aquilo que ele mesmo fez torto, se não for por ele. Onde a palavra diz que ele é aquele que da justiça, porque ele foi justificado para o Pai, e assim aqueles que nele creem e perseveram serão justificados. Do juízo, porque ele já condenou o príncipe do poder do ar que atua nos filhos da desobediência, onde a palavra diz que, segundo um espírito do erro e do entorpecimento, eles creem em suas mentiras, para que não venham se arrepender dos seus maus caminhos e receber o seu galardão segundo as suas muitas iniquidades, aonde iriam sujar-se mais ainda, enquanto há tempo, assim nos ensina o Senhor. Mas aqueles que estão segundo o seu espírito, a palavra diz, impossível que venha a retroceder, uma vez que tiveram um encontro com a luz. Mas na verdade, daquele tempo, ele já dizia que muitos iam ficando à beira do caminho, uma multidão incrédula, da qual não permitir com que os incrédulos venham vos desvanecer, não sejais influenciado pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores, com os zombadores, aqueles que se reúnem como mestres de si mesmo, anunciando as suas zombarias, aqueles que são dogmáticos e creio que aquilo que sabem é que é o correto, e por entendimento de próprios olhos estão sempre desviados do caminho. A palavra diz: fugis de toda a aparência do mal. Assim como a palavra diz que aquele que diz que é luz, mas é trevas, e há trevas, é mentiroso e está em densas trevas. Por isso, há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, assim a palavra nos diz. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos concede a sua graça, o seu favor imerecido, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro e nos escolheu para perseverarmos e produzindo os frutos, onde ele sempre nos ensina que haveriam frutos insuportáveis daqueles que seguem amotinados por não seguirem segundo aquele que é a árvore da vida. Porque aquele que segue aquele que é a árvore da vida, a palavra diz que é abraçado pela sua sabedoria e persevera sempre pelos bons frutos, a fim de mostrar que é possível e a fim de calar a ignorância dos insensatos. Por isso a palavra diz: sejais um bom testemunho, assim como seria inevitável os escândalos, mas ai por meio do qual vêm os escândalos. Assim nos ensina o Senhor. Por isso perseverai, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, e aquele que nos fortalece, a sua graça nos basta. Ele é fiel e verdadeiro para nos manter firmes, sempre retendo a verdade. Tudo por ele não seria possível se não fosse pela condução do seu Espírito. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que vem havia sido feito. Dele é o poder, é o reino, a riqueza, a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos sustém, nos capacita dia após dia e nos concede as armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas
poderosas para destruir os principados e fortalezas, e daqueles que perseveram dia após dia na constância pelo seu espírito pronto e experimentado em toda boa obra, para perseverança e aperfeiçoamento da nossa fé, com uma alma ancorada daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.